Bem, estamos de volta aqui para o nosso segundo tempo e vou compartilhar novamente aqui o slide com a história da Hilda, do suicídio da Hilda, que estamos estudando no momento. O pensamento delituoso é assim como um fruto apodrecido que colocamos na casa de nossa mente. De instante em instante, a corrupção se dilata e atraímos em nosso desfavor todos aqueles elementos que se afinam com a nossa invigilância e que se sentem garantidos por nosso desleixo, presidindo-nos a perturbação e fatalmente nos arrastando a grandes perdas, né? Então, ela nos alerta o quanto o pensamento invigilante é como uma fruta podre, né? Coloca, outro dia eu esqueci uma laranja podre lá dentro da geladeira que tem aqui em cima. E para piorar, eu desliguei a geladeira. Quando eu abri, parecia que tinha um defunto dentro da geladeira, o cheiro de podre. E é o que acontece com a gente, com a nossa mente. Você deixa ali, você começa a pensar uma besteirinha, é como se você deixasse uma laranjinha podre ali dentro da sua cabeça. E aí, quanto mais vazia fica a sua cabeça, quanto mais você não se preocupa em ir lá olhar, em olhar se está tudo certo, limpar, dar manutenção, aquela laranja vai apodrecendo cada vez mais e aquilo vai se expandindo por outros pensamentos, às vezes até que não tinha nem eram ruins, mas que começam a se intoxicar e daqui a pouco você está enxergando tudo com aquela lente podre, com aqueles olhos onde só enxerga o mal, com os ouvidos que só ouve para o lado mal, e até mesmo qualquer tipo de conversa que nem necessariamente tem mais intenções, você interpreta para o mal, começa a ter mania de perseguição. Isso tudo vem exatamente dessa invigilância que a Hilda já nos alerta aqui, que foi o caso que aconteceu com ela. Deixa eu compartilhar aqui novamente. Então, ela continua. Obsidiada fui eu, é verdade. Jovem, caprichosa, contrariada em meus impulsos afetivos, acariciei a ideia da fuga, menoscabando todos os favores que a providência divina me concedera à estrada primaveril. Acalentei a ideia do suicídio com volúpia, e com isso, através dela, fortaleci as ligações deploráveis com os desafetos do meu passado que falavam mais alto no presente, né? Então, como o João falou, né, e a gente discutiu anteriormente, sempre existe o lado bom também, né? Deus costuma colocar nas nossas vidas sempre pessoas. Ela aqui dá o exemplo de que ela teve carinho dos pais, né? Ela tinha uma boa família, mas mesmo assim ela ignorou todo esse amparo que ela recebeu nessa encarnação dos amigos, da família. E quantas vezes nós também não damos o verdadeiro valor para os nossos familiares, para aqueles que estão próximos a nós, para aqueles que realmente nos ajudam, que estão dispostos. A gente muitas vezes ignora isso, né? E acaba só, como eu falei anteriormente, pela nossa invigilância, só enxergando o lado ruim. E aí, quanto mais invigilante, menos você consegue enxergar o amparo que a espiritualidade disponibiliza ao seu redor para te ajudar nos momentos mais difíceis. Continuando o relato de Hilda, refletia no suicídio como a expectação de quem se encaminhava para uma porta libertadora, tentando inutilmente fugir de mim mesma. Esqueci-me de generosos progenitores a quem devia a ternura dos familiares, junto dos quais me empenharam em abençoadas dívidas de serviço. Olvidei meus amigos, cuja simpatia poderia tomar por valioso escudo em minha justa defesa, e desviei-me do campo das sagradas obrigações, né? Então, uma coisa que eu vi em umas palestras espíritas do André Trigueiro,
porque o suicida, geralmente, ele sempre está com esse objetivo de se libertar, de fugir, de resolver um problema que parece insolucionável, né? Só que ele está cego, né? Porque a gente, na doutrina espírita, aprende exatamente que você morrer não vai resolver o problema. Pelo contrário, você vai criar um novo problema. Aquele problema a qual você queria fugir continua existindo e você descobre que não morreu. Descobre agora que você tem um novo problema. Como ela mesmo bota ali, né? Você esqueceu dos familiares, dos amigos a quem você se comprometeu a diversas tarefas nessa encarnação e agora você desencarnou e você deixou todos esses outros espíritos na mão, né? Imagina a tristeza, a dor que você vai causar a todos aqueles que estavam à sua volta e como você não morreu, você ainda vai assistir de camarote essa dor e sofrimento que você está causando a todos aqueles com quem você estava comprometido no trabalho, né? E no fim ela bota desviei-me do campo sagrado das obrigações. Por quê? Porque muitas vezes a gente esquece dessas obrigações. Se você tiver consciência das tarefas e dos trabalhos no bem que deve ser cumprido, você não pode pensar em se suicidar, porque você sabe que existe um compromisso a ser cumprido junto àqueles que estão ao seu lado nessa encarnação. E se você realmente colocar mãos à obra e dedicar cada vez mais o seu tempo ao trabalho do amor e da caridade, isso com certeza será uma ferramenta muito importante no combate a qualquer tipo de ideação suicida. Numa noite de dor, empunhei a taça fatídica que me liquidaria a existência. Nesse momento, um raio de luz clareou-me por dentro e me dizia que não deveria morrer assim e que cabia me guardar nos ombros a cruz que o Senhor me confiara. Imensa repugnância pela deserção de súbito iluminou-me a alma. Entretanto, na penumbra, ao quarto, rostos sinistros se materializavam de leve e braços tenebrosos me rodearam e vozes cavernosas exclamando, é preciso beber, né? Então, aqui nós temos duas partes. Uma demonstra que naquele momento fatídico, quando ela resolve levantar a taça para beber o veneno que levaria ela ao suicídio, você percebe que a espiritualidade ainda conseguiu ali, num momento de luz, trazer um estalo na consciência dela que aquilo estava errado. E ela sentiu, ela chegou a sentir essa culpa mesmo, né? Esse sentimento de que aquilo não era o correto a ser feito. Porém, ela já estava tão ligada aos obsessores que ela chegou a, num segundo momento, após esse sentimento de arrependimento, ela se sentiu, ela chegou a ver a materialização das sombras daqueles irmãos trevosos, ao ponto de se sentir abraçada pelos braços deles e ouvir, né, as vozes clamando que ela bebesse, né? Então você vê que, apesar daquele último estalo de luz, ela já estava muito amarrada, muito ligada aos seus obsessores, o que infelizmente tornou aquele último lampejo insuficiente para impedir o ato. A bênção do socorro celeste fora como abafada por todas as correntes de trevas que eu mesmo nutria. Debalde, minha mão trêmula ansiou desfazer-se do líquido fatal. Esvaziaram-se-me as forças. Senti-me desequilibrada e, embora sustentasse a consciência do meu gesto, sorvi quase sem querer a poção com que meu corpo se rendeu ao sepulcro. Em verdade, eu era obsidiada. Então, isso mostra que o nível de obsessão em que ela se encontrava era quase aquele da possessão, né? Onde ela, mesmo tendo ali já a consciência de que não queria mais e de que não seria o certo fazer aquilo, mas ela estava tão enraizada, tão ligada aos seus obsessores, que ela chegou a, de alguma forma, perder até mesmo o controle
das suas ações físicas, sendo quase que obrigada a tomar o veneno sem mesmo que ela conseguisse ter forças de impedir, né? Então, você vê o perigo de nós deixarmos uma obsessão chegar a esse ponto, né? Onde perdemos até mesmo o controle físico das nossas ações. Sofria a perseguição de adversários residentes na sombra, mas perseguição que eu mesmo sustentei com minha desídia e ociosidade mental. Conservando a ideia lamentável, acabei lamentando a minha própria ruína. Em razão disso, padeci depois do túmulo todas as humilhações que podem rebaixar a mulher indefesa. Então, como o João também nos explicou na primeira etapa, né? Infelizmente, ela coloca ali que, apesar da obsessão, ela insiste em dizer que ela também tem a parcela de culpa dela, né? Que ela alimentou aquela ligação até que chegasse naquele ponto, e depois ela coloca o quanto ela teve que sofrer em razão desse desencarne, pelo que a gente já tinha visto antes na primeira etapa, sobre esse excesso de fluido vital que a deixou ali ligada, extremamente ligada a esses irmãos obsessores, que certamente devem ter feito com ela, como o João falou, as mais terríveis, talvez aí torturas, e sabe-se lá mais que tipo de sofrimento pelo qual ela acabou se submetendo devido às condições do seu desencarne. Agora que se me refazem as energias, recebi a graça de acordar nos amigos encarnados a noção de responsabilidade e consciência, no campo das imagens que nós mesmos criamos e alimentamos. Serviço esse a que me consagrei até que novo estágio entre os homens me imponha a recapitulação total da prova que vim a desfalecer, né? Então, você vê que ela recebeu, depois que ela já estava melhor, que já tinha conseguido receber o amparo da espiritualidade, que já havia sido resgatada daquela situação de tortura, ela recebeu como tarefa da espiritualidade maior para sua própria reconstrução e reabilitação, trabalhar exatamente orientando aos outros irmãos que estão em situação de querer se suicidar a perceber a responsabilidade e a consciência desse ato. Então, e essa obra de psicofonia de Chico Xavier foi uma dessas oportunidades que ela teve de, inclusive, materializar, através do seu exemplo, esses atos para transmitir a qualquer um que esteja com ideação suicida uma melhor visão das consequências, né? Para assim, automaticamente, tentar impedir ao máximo que outros cometessem o mesmo ato inconsequente. Se somos atenciosos para com a higiene exterior, usando desinfetantes e instrumentos de limpeza, assegurando a saúde e a tranquilidade, movimentemos também o trabalho, a bondade e o estudo contra a dominação do pensamento infeliz. Logo que o pensamento infeliz se esboce levemente na tela de nossos desejos não manifestos, né? Então, ela faz aqui uma analogia da limpeza que temos que ter da nossa mente, igual temos com a nossa casa, né? Nós nos preocupamos em manter o nosso ambiente de trabalho, o nosso lar, como um todo, um ambiente limpo, para não termos doenças, bactérias, agora os vírus, né? Estamos aí cada vez mais preocupados com isso, então manter tudo higienizado para o nosso bem. Mas muitas vezes não nos preocupamos em manter higienizada a nossa mente, né? Enchemos a nossa cabeça de porcarias e aquilo tem talvez aí um mal, uma consequência talvez até mais grave do que aquelas de deixarmos talvez a parte física um pouco não tão limpa, né? Então, temos que ter essa preocupação talvez até maior em mantermos a nossa mente higienizada.
cumpramos nossas obrigações, visitemos o amigo enfermo, atendamos a criança desventurada, procuremos a execução de nossas tarefas, busquemos o convívio do livro nobre, tentemos a conversação edificante, refugiemo-nos na prece e devotemo-nos à felicidade do próximo, instalando-nos sob a tutela do bem e agindo sempre contra o pensamento insensato, porque através dele a obsessão se insinua, a perseguição se materializa e quando acordamos diante da própria responsabilidade, muitas vezes a nossa consciência chora tarde demais. Então, aqui, Hilda nos dá as ferramentas dessa limpeza mental, né? Através da tarefa de cumprirmos bem as nossas obrigações, visitando enfermos, atendendo crianças, procurando o convívio e a leitura de livros edificantes. Hoje, com a internet, né, nós temos aí acesso a milhares e milhares de vídeos de palestras espíritas na internet. Hoje você consegue ficar 24 horas assistindo palestra espírita, se você quiser. Então, a gente tem que melhorar as nossas escolhas, a qualidade das nossas ações, para que exatamente estejamos trabalhando numa mente mais limpa, numa mente mais propícia para bons pensamentos. E, bem, e é isso. E esse é o fim da história da Hilda, das recomendações, dos exemplos que ela nos dá. E abro para quem quiser aí fazer algum comentário, alguma questão, e depois nós temos um videozinho para passar, mas ainda temos tempo para discutirmos, se alguém quiser falar alguma coisa específica desse caso da nossa irmã Hilda. Você vê que as instruções que ela deu, né, para que a pessoa faça as coisas, né, sempre em prol do outro, né, se ocupe com coisas benéficas, né, sempre benevolentes, é um dos recursos, né, para evitar se submeter às influências de obsessores, não é? Ela fala isso porque o problema também acontece, isso não é uma regra, a gente sempre tem que falar que não existem regras, né? Na questão assim do suicídio ou de qualquer outra coisa. Mas a questão aí é assim, você se deixa se influenciar quando você vive muito no seu eu, né? Sentindo a minha dor, a minha tristeza, os meus problemas, né? Então fica só com foco em si próprio, aquilo potencializa, né? Você está sentindo, vai potencializando, então mais nada à sua volta tem importância além do seu próprio sentimento, né? Isso é do ser humano. Mas se você para de olhar o seu eu, os seus problemas, sua dor, e começa a olhar do outro, assim como Emmanuel falava isso para Chico, não é? Quando Chico se queixava muito, que estava isso, estava aquilo, ele, vamos lá, não sei aonde lá, ele mandava ir lá num lugarzinho que era bem pobre, a periferia assim, mais pobre ainda da cidade, para ver como era mais difícil a vida deles, e o Chico ia lá, ajudava, fazia uma série de coisas, quer dizer, ele deixou de pensar no problema dele, voltava diferente, né? Isso é um dos recursos que as pessoas poderiam utilizar para dar um sentido na própria vida, né? A gente não viver só para nós, só para si, ou para vivenciando só os seus problemas. Como a gente vê, sempre tem os problemas dos outros, que muitas vezes são piores que o nosso, e a pessoa está ali, né? Levando a vida, às vezes, melhor assim, vivendo de uma forma mais alegre, né? E tentando com todas as dificuldades, né? Para ver que os nossos sofrimentos também podem ser contornados, né? É com trabalho ativo, né? É bem interessante isso, essa experiência da Hilda. Você vê que ela fala diversas vezes em ociosidade, né? O quanto a ociosidade levou ela a nutrir esses sentimentos, a nutrir os seus obsessores, né? Porque exatamente, é aquele ditado, mente vazia é a oficina do diabo. Então, exatamente, quando a gente está ocioso, quando a gente não se coloca à disposição do trabalho,
nós somos presas mais fáceis dos obsessores. Então, é aquela mesma questão também do que nós exemplificamos, né? O João exemplificou com relação ao adolescente, né? Criança. Você acaba atraindo aquele que está mais em conformidade com o seu próprio sentimento. Ela vivia na ociosidade, ela era frívola, ela tinha... Então, quer dizer, quem se aproxima dela? Né? Aqueles irmãos que têm a mesma vibração. E acaba também atraindo, possivelmente, até inimigos, né? Que acabam encontrando na vibração dela, eles acabam reconhecendo ela de outras encarnações. Aí fez a festa, né? Ficou cercada ali de obsessores, né? Que é muito triste. Então, é a nossa forma de pensar e agir que detém, né? O poder, vamos dizer assim, de contornar os nossos próprios dramas, não é? É isso. Deixa eu só falar. Fala, Aninha. Como você falou, né, dos jovens e adolescentes, hoje em dia os jovens estão muito presos, né? Eles estão muito... É uma geração de dentro de quarto. Então, quanto mais a gente puder, né, nós como pais, né, puder trazer esse filho para o seio da família, para um passeio ao ar livre, para coisas que realmente sejam benéficas, porque essa geração toda, não são todas que estão vivendo tendo um convívio dentro do quarto. Uma parte pela pandemia, né? E outra parte por eles mesmos, porque, infelizmente, hoje a violência está tão grande que nós, como pais, também evitamos que eles saiam, né? Que eles tenham um convívio maior. O convívio deles é na escola, em cursos, e essas coisas assim. Mas essa geração toda está assim, e isso faz com que eles fiquem mais ociosos e com os pensamentos mais voltados para outras coisas, a não ser para o bem, né? Porque a geração está toda assim. A gente vê muitos jovens, né? Muitos jovens que não saem. A gente vai visitar, né, a família, o jovem está dentro do quarto e não sai nem para dar boa tarde. Então, a gente tem que trazer mais os jovens para o seio familiar, para trabalhos, né, benéficos e para passeios também ao ar livre, passeios que sejam, né, de bons, que traguem bons fluidos, porque é muito complicado. Infelizmente, a gente tem que olhar mais, né, vigiar mais os nossos... Toda essa geração aí de jovens e crianças, né? Que o irmão mais novo vai se espelhando no irmão mais velho, né? E aí vai sendo assim. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu tenho uma filha de 14 anos, eu sei bem como é que é. Às vezes tem que puxar pelo braço para poder dar boa noite para as visitas que estão chegando. E realmente a pandemia potencializou ao extremo, né? Eu já estou desesperado procurando um centro espírita que esteja aberto. Infelizmente, não tem nenhum aqui perto com evangelização infantil aberta, né? Estamos aí com a evangelização pelo Zoom, mas não é a mesma coisa, né? Os jovens... eu participo mais da evangelização do que eles, porque eles não conseguem ficar parados na frente do computador. Mas é o desafio, né? É um desafio que a gente está tendo aí que tentar contornar de outras maneiras, como você falou, com passeios ao ar livre. A gente foi no zoológico esse sábado agora. A gente vai tentando buscar aí alternativas, mas é um momento complicado mesmo. E já é comprovado que teremos aí uma onda muito grande de suicídios por causa dessa pandemia, né? Infelizmente será já está sendo um dos sintomas, né? Mas estamos aqui através desse estudo tentando amenizar essas consequências. Uma coisa também, Vitor, que é bom que os pais também acabaram não seguindo isso que os meus pais e os meus avós faziam. Dá tarefa para os filhos. Coloca eles para fazer, dá uma responsabilidade para eles.
Porque os pais ficam, não, ele está estudando, ele deixa ele ali, deixa quietinho, e não dá uma responsabilidade para ele. Olha, você vai lavar o banheiro toda semana, vai varrer o quintal, é tua função cuidar do cachorro, por exemplo, né? Dar um banho, levar no veterinário, levar para passear. Tem que dar funções, responsabilidades, obrigações para eles fazer também dentro de casa, para eles não ficarem só voltados dentro do seu quarto, daquele mundinho deles. Isso é uma forma também dele se interagir com a família e adquirir uma responsabilidade, um comprometimento também. É importante, sai, vai pegar um solzinho quando tiver que varrer um quintal, né? Quem tem casa, né? Ou vai levar o cachorro para passear, vai lavar um banheiro, né? Tem que dar uma responsabilidade para os filhos. E os pais hoje em dia poupam muitos filhos com relação a isso, que é um erro. É um erro, né? Na minha visão, é um erro isso. Eu acho que tem pessoas que pensam assim, eu vou compensar pela minha ausência, né? Eu tô tão ausente, por que eu vou brigar com ele? Vou exigir dele se eu não tô. Deixa que eu faço, deixa que eu mesmo faço, porque eu não vou exigir dele isso ou aquilo. Mas realmente a gente tem que dar assim, né, as responsabilidades, porque a gente não vai estar para sempre, né? E eles têm que saber também como saber se virar. Como se virar. Se amadurecer. Também terem uma ocupação, né? Exatamente. Isso mesmo. Né? Então, mais alguém que gostaria de acrescentar algum comentário? Bem, então, eu vou tentar passar o vídeo aqui. Vai ser a primeira vez que a gente passa vídeo pelo Zoom. Vamos cruzar os dedos para ver se vai dar certo. Deixa eu botar aqui. Recording in progress. O Ricardo sai hoje, tá dependendo da minha. Gente, vocês estão ouvindo o vídeo? Vocês estão ouvindo o vídeo? É. Porque ninguém falou nada, achei que vocês estavam ouvindo, mas aí eu vi aqui no outro celular que não está saindo o som no. Aí eu imaginei que vocês não deviam estar ouvindo nada. Eu conheço esse vídeo. Deixa eu tentar de novo agora com o microfone aberto aqui do computador. E aí vocês me dão um ok se vocês estiverem ouvindo. Sim, não tem lá. Sim ou não? Não? Vocês não estão ouvindo o som, né? Não? Eu conheço esse filme, é muito bom. Esse filminho. Eu editei ele para ficar mais curtinho, mas... Bem, uma última tentativa é tentar botar o celular aqui.
Acho que eu mandei para você, não foi, Selmão? Mandou. Eu acho que isso tem no YouTube. É, Tem, é mas é pelo que YouTube que ele está tentando baixar, não é é? que o do YouTube está maior. Eu editei para ele ficar menor. Ah, tá. Mas você botou no YouTube, no do SEAS. Sim, sim. Eu botei no Pronto, YouTube, você aí eu está vou tentar. você tá Eu vou pegando por tentar. ali, né? Eu vou tentar abrir pelo YouTube agora. Vocês estão me ouvindo? Sim. Agora eu tenho que tentar desativar o microfone. Pronto. Ele é muito impaciente, ele não tem o hábito da pressa, ele fica muito influenciável quando bebe. Ele tá bebendo? Ele tá bebendo? Acho que o desencargo sai hoje, ele tá bebendo com os amigos no bar, vou voltar com ele. Ele é muito impaciente, ele não tem o hábito da pressa, ele fica muito influenciável quando bebe. Droga, tem que tirar o fundo da tela. Você é administrador, pega direto do YouTube. Você não deixou aberto, não, pelo YouTube, para Ele tá ver? bebendo com ele o resto da vida? Acho que o desencargo sai hoje, ele tá bebendo com os amigos no bar, vou voltar com ele. É melhor não voltar mais. E aí, ele tá ganhando? Tá bom, mas só hoje. A partir de hoje nunca mais vai ser a mesma, meu amigo, depois dessa balada. Vamos beber todas. E digo mais. 2 mulheres pra cada um de nós. Só 2. 2? Não, então peraí. Aqui já miou o negócio aqui. Eu vou ali buscar mais, então vocês aguentam a mão aí que eu vou ali só buscar mais. Não. Vamos beber. Vou ali buscar mais. Aguenta a mão aí. Este é Paulo, filho de nossa amiga Helena, esposo de Fernanda. É honesto, trabalhador, mas infelizmente tem se deixado ser influenciado por inimigos do passado. A bebida facilita o vínculo com esses inimigos do passado ou aproveitadores inéditos. A mudança de vibração tem tornado a sua relação com a esposa cada vez mais distante e fria, afastando da sua tarefa de ser pai. Veja só o quanto Paulo está vinculado ao Otávio. Irei agora mesmo para a casa de Fernanda, incentivarei que ela continue em prece. E vocês, meus irmãos, se encaminhem onde está Paulo e preparem o ambiente para o nosso trabalho. Tem certeza de que esses obsessores não podem nos ver, Estevão? Sim, as vibrações muito materiais dos nossos irmãos impedem que registrem a nossa presença. Veja, Tiago, as vibrações de Helena e Fernanda não tardaram a chegar. Vamos. Infelizmente, não sei se nossas amigas chegaram a tempo de evitar a tragédia, mas as forças da prece atingem Paulo desde já. Me ajude no trabalho de passe e magnetização. Precisamos evocar as imagens mentais que o lembrem do carinho que sente pela esposa. Vamos fazer ele lembrar o quanto essa noite pode ser boa. Mulheres, dança, bebida. Vamos, Paulão. Essa noite vai ser maravilhosa, cara. Mulherada só pra gente. Pensa, vamos dançar muito, vamos beber muito. Vamos, cara, vamos. Ânimo, Paulo. E agora, Estevão, ele escutará quem? Isso será a escolha dele. Dependerá de suas vontades, de seus anseios íntimos. Mas nós podemos aproveitar e vibrar por todos os presentes, inclusive por estes que estão insistindo na obsessão. Todos nós temos...
Fernanda? Esse idiota desse Paulo. A Fernanda pra lá, a Fernanda pra cá. Deixa o cara, Maurício. Ô, vai mais devagarinho. Cala Quer a boca, correr hoje cala a não, boca, cara. Fernanda. Hoje eu encho muito melhor bêbado do que quando eu tô seco. Roleta russa. Vamos fazer roleta russa. Não para não. Não para não. Deus, que tragédia. Helena, ele tá morto. O desligamento já começou, Tiago. Mas nesse caso, apenas equipes especializadas têm condições de ajudar com maior eficácia. Corpo inerte, meu irmão, nem sempre significa libertação da alma. Estevão, eu peço que você inspire os vizinhos para que busquem ajuda. Mas eu não tô entendendo. Ele estava programado para desencarnar hoje? Não, Tiago. A programação de Maurício se estendia por muitos anos, mas a imprevidência, o uso da bebida, a irresponsabilidade de dirigir embriagado levou para este acontecimento lamentável. Mas, Helena, ele vai ficar sem amparo espiritual? De forma alguma. Deus, no seu amor infinito, não desampara ninguém. Mas nós